Fala galera do Movingcast, tudo bem com vocês? Hoje vamos receber aqui o Eberson Terra. Após atuar no mercado corporativo, passou a ser escritor de livros e é um top voice do LinkedIn. Eberson, prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado. Prazer é meu, obrigado pelo convite. Nossa, quando o pessoal indicou que você estava vindo aqui, a minha primeira surpresa foi da sua reputação, né, e do seu alcance no LinkedIn. Como foi a jornada? Como que você conseguiu construir essa rede que é tão importante hoje em dia? Bom, eu acho que é o segredo para todo mundo. Você não pode deixar o networking cair mesmo quando você está empregado. Então, eu comecei, antes de sair da empresa que eu trabalhava, que eu fui diretor durante muitos anos. Acho que a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa experiência. Com certeza, né? A gente quer saber tudo aí. Eu já pensava em sair da empresa. Eu queria fazer uma reflexão de vida, ter um hiato ali na minha carreira. Eu já estava 12 anos na mesma empresa e eu queria sair para um período sabático. Só que antes disso, eu comecei a escrever para o LinkedIn artigos sobre liderança, sobre carreira, como que você conduz a sua carreira. Que legal. E aí, isso antes de pedir demissão. E aí o pessoal do LinkedIn começou a visualizar esses textos. Esses textos acabaram passando ali para a área de notícias do LinkedIn oficial. E aí eu virei top voice já no ano seguinte que eu comecei a escrever. E aí eu só venho agora angariando novos seguidores, né? Desde 2017 que eu escrevo para o LinkedIn. Que legal, ou seja, de uma atitude espontânea, vamos dizer assim, natural, você começou a fazer texto que, pelo que você está descrevendo, era um texto acima da média, né? Era um texto com bastante, acho que, entrega de valor. O próprio LinkedIn, percebendo isso, te convidou e aproximou aí dessa... você deu um salto ali dentro desse ecossistema. Não foi espontâneo. Foi assim, pensando que um dia eu ia ter que voltar para o mercado depois do período sabático, né? Vou escrever. Assim, você tinha um propósito, claro, né? Mas que normalmente, às vezes, até me incluo. Às vezes a gente faz uns testes, escreve alguma coisa, porque... Às vezes a gente fica pensando que é no volume, às vezes não, vou patrocinar. Acho que você foi numa linha bem legal. Começou a escrever, pelo que você falou, de temáticas que são dores reais das pessoas, né? Exato. Assim, eu falei muito sobre gestão de carreira. Eu acho que gestão de carreira foi o foco do começo da minha escrita. E sobre liderança, principalmente liderança tóxica e tal. Eu comecei a falar bastante. Eu acho que ninguém falava no LinkedIn naquela época sobre esse assunto. Que ano que era isso? 2017. Eu comecei a escrever. Bem anterior a esse tema pegar foco, né? Exato. Eu já falava um pouquinho sobre isso, mas a ideia sempre era, depois que eu voltar para o mercado, né, eu vou querer, claro, manter esse networking ativo. Então, a forma que eu encontrei de manter o networking ativo enquanto eu estava num período sabático, fora do mercado, era escrevendo. Então, toda semana eu tinha um texto muito longo, bem detalhado, bem profundo sobre esses temas aí que a gente acabou de falar. E, eventualmente, eu postava alguma coisa no feed mesmo, né? Certo. Mas o LinkedIn, eu acho que é uma grande diferença entre outras redes sociais para o LinkedIn é a possibilidade de se escrever artigo. Isso que eu ia perguntar, quando você escrevia nos artigos? Exatamente, eu comecei só escrevendo artigo. Porque é uma dinâmica diferente. Exato. Eu tive, acho que eu escrevi um artigo. Quando eu vi as indicações de artigo, eu reparei que eles davam as indicações e aí naturalmente faz uma coisa mais rica, né? Eu lembro que eu levei um tempinho, eu fiquei uma semana fazendo, preparando, colocando imagem, me entreguei bastante. Acho que foi bem legal aí saber que foi por esse caminho que você conseguiu trilhar. E aí, deixa eu perguntar, você comentou que trabalhou muito tempo, né, numa certa empresa, mas conta para mim, qual que é a sua formação? Você é relacionado com essa parte da aula, então por isso você escreveu o livro. O que aconteceu? Conta um pouquinho aí, como que é a sua jornada? Rapaz, se eu te contar, eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e eu me formei em análise de sistemas, é um curso que não existe mais, né, o nome foi substituído para sistemas de informação. Só para você ver como eu sou velho. Tá integrando. Para ver como eu sou velho. Então, o nome do curso ainda era Análise de Sistemas. Hoje corresponde a Sistemas de Informação. Eu não sabia que tinha mudado o curso. Pois é. Quando eu estava na faculdade era Análise de Sistemas. Pois é. Então, eu sou da área de TI, minha primeira formação. Eu comecei a trabalhar com setores da economia que hoje eu não tenho muito contato, a área governamental.
Mas aí, com 2 anos de formado, eu entrei num ramo que me inspira demais, que eu gosto, que trabalho até hoje, que é a educação. Ah, você caiu na indústria da educação Foi. Foi e por foi conta... através da tecnologia? Foi Ou através da outra tecnologia. Não, atividade? foi através da tecnologia, mas naquela época, que foi mais ou menos em 2004, estava muito em alta a certificação PMP do PMI, É verdade. de gestão de projetos. A gente falava ainda pouco de agilidade, você já tinha alguma coisa de Scrum, mas a gente falava muito mais sobre como estruturar um projeto e tudo Sim, mais, o PMI daquela era forma mais muito forte, tradicional. sim. E eu, com 21 anos, fui o PMP, naquela época, mais novo, eu acho que do país, que eu tirei a certificação PMP com 21 anos. E aí a gente começou a montar, a gente tinha uma tentativa de montar um chapter do PMI em Cuiabá. Eu morava já em Cuiabá, por conta de trabalho, e eu estava dando uma palestra falando sobre a experiência de ser PMP e tudo mais, e eu despertei a atenção de um diretor de um grupo educacional que ficava com a sede, né? A sede ficava em Cuiabá. Ele me convidou para conversar e comprou meu passe. Eu saí da área de TI, efetivamente, e fui montar o primeiro escritório de projetos desse grupo educacional. Perfeito. E aí, ou seja, através da tecnologia que te levou à gestão de projetos, aí você Exato. encaixou numa indústria. E você ficou quanto tempo nessa indústria? Qual que... Eu fiquei 12 anos nessa empresa. Ah, nessa mesma empresa? Nessa mesma empresa. Ela teve um monte de etapas, né? Inclusive, ela foi adquirida em 2009 para 2010. E foi, eu acho que, um case muito diferente no mercado de M&A, né? Como um todo. Porque, geralmente, quando uma empresa grande compra a menor, geralmente ela implanta os seus processos, a sua cultura, Desce um modelo, desce um né? modelo para a adquirida. E especificamente no ramo de educação, naquela época, a gente tinha um bom modelo de gestão para gestão de faculdades, né? E esse modelo ele perdurou e a gente fez como se fosse uma integração reversa. Então, o adquirido Ah, que curioso. implantou a sua cultura, seus processos e tudo mais na empresa que comprou, E né? quando Na você compradora. quando você estava nessa empresa, vamos dizer assim, que foi comprada, você estava numa temática, numa área de negócio, mas aquela sua experiência com tecnologia te dava vantagem? Dá. Não, sempre dá. Eu acho que assim, para mim foi fundamental eu ter conhecimento de tecnologia, porque a gente tinha desafios referentes à integração de sistemas naquela época, e eu fui ajudar outras áreas E por ter uma visão você tinha uma holística, bagagem, você tinha uma generalista. visão, entendi. Exato. E de gestão de processos, né? Eu comecei a trabalhar muito com gestão de processos também por conta da tecnologia. Quando você é um analista de sistema, geralmente você tem que entender um pouco do processo de negócio para você transformar aquilo em software, fazer melhorias de software e tudo mais. E nessa visão, um desafio que a empresa tinha era de melhorar os processos internos de secretaria acadêmica. Então, eu montei uma primeira versão de escritório de projetos, que estava vinculado à presidência dessa empresa, e fui convidado a ser gerente ainda sênior lá em 2007, gerente sênior de uma área, de uma secretaria acadêmica. Então, eu comecei a entrar dentro do core business a partir daí. E a gente fez melhorias de processo, a gente criou o primeiro centro de serviços compartilhados para a gestão de alunos do Brasil. Que sensacional. Sei lá, Ou nem seja, naquela todas época as universidades ou, vamos dizer assim, instituições de ensino tinha uma começaram a secretaria desfrutar acadêmica centralizada. porque isso é uma prática sensacional, né? Eu acho que foi a gente que começou, agora cara. imagino o que fazer nessa indústria que... Porque no Brasil, a indústria educacional, principalmente superior, até certo momento, acho que não era mais novo, era fechado, né? Aí, de repente, tem uma abertura disso pelo governo, e aí acho que um dia todas essas empresas entraram, e acho que foi nesse momento que surgiu a oportunidade aí também. E aí, durante a nossa conversa aqui, porque eu estava pensando, eu falei, como é que eu vou chegar e tentar entender essa sequência, os livros... Mas aí uma parte você já falou, porque quando você estava você já estava falando sobre carreira. Uhum. Aí o seu primeiro livro é sobre carreira, né? Exato, aí depois, Carreiras Exponenciais, o primeiro. Aí depois você falou que você, num período ali de transição, você estava no período sabático. Aí palavrinha.
Aí Veio o segundo livro sobre esse assunto. entendi. E aí tem um terceiro livro que agora acabou de sair. Que é o do anti-chefe. Manual Anti-Chefe. Manual Anti-Chefe. Justamente porque eu gosto muito. Primeiro porque eu fui líder de mais de 2.000 pessoas espalhadas pelo Brasil. 2.000 pessoas? A minha equipe... Tava fácil, hein? Indiretamente e diretamente eram mais de 600 pessoas. A gente chegou no pico, mas sem considerar terceiros e etc, Sim, que dava mas uma equipe muito grande. Não, inclui terceiros. Aí é muito mais do que 2.000. 2.000 eu tô falando interna. Diretos. Só dentro da organização. Exatamente. Então, essa experiência, eu acho que eu vivi um pouquinho para poder entender um pouco de liderança. Dizer que, eventualmente, eu não sei se o cenário mudou, mas acho que a não ser a pessoa que talvez ou tenha assumido no seu lugar, ou análogo em alguma outra, porque é muita gente, né? Muita gente. Era a maior estrutura operacional de uma empresa que faturava 5 bilhões de reais por ano, naquela época que eu saí. De investimento já dava um resultado. Aí, né? 5 bi de faturamento. De faturamento anual em 2017, mais ou menos. Hoje eu não sei quanto tá. Mas... que legal. Não, tomara que tenha aumentado. Não, deve ter aumentado. Mas a gente estava falando de uma empresa que teve um crescimento acelerado. A gente chegou a 1 milhão de alunos ativos, 1 milhão de alunos estudando nas nossas faculdades. E aí a gestão dessa secretaria acadêmica envolvia desde os desafios de fazer o processo seletivo, ou seja, todo o vestibular também estava na minha equipe, fazer o vestibular, operacionalizar o vestibular em todas as faculdades, até a entrega do diploma agora também. Agora você acabou, toma o diploma. Até a gestão do diploma, a jornada tudo. inteira do aluno até a parte financeira estava comigo, faturamento, baixa bancária, concessão de bolsas educacionais, de fazer o financiamento estudantil, tudo estava comigo. Era bom. Assim, na minha equipe. Você dormia? Não. Às vezes só. Eu acho que foi por esse motivo também que eu acho que eu fui cansando, né? Porque é um mercado, você vai ficando extenuado, é normal, acho que é super natural que você fique cansado. Altas lideranças, né? Eu acho que altas lideranças têm um prazo menor, assim, de carreira, né? Pelo menos fazendo a mesma coisa, né? Você precisa ter essa... dar uma recarregada. Exatamente. Então foi esse movimento que eu fui pensando lá em 2014, só depois de 4 anos que eu fui pedir demissão, sair da empresa para tirar um período sabático. Mas me parece que você é uma pessoa bastante organizada, assim, no mindset e tal. O quanto você foi planejando e o quanto você foi descobrindo. Porque acho que isso é até uma habilidade que as pessoas falam, eu quero chegar em tal lugar, mas legal, como é que você testa? Você mergulha tudo, vou largar tudo porque eu vou para lá. Não como você foi fazendo essa descoberta? Porque assim, vamos jogar real, você estava no lugar que é a meta de muita gente. Uhum. Mas você já estava falando... diretor de uma SA. Com 2.000 pessoas diretas, 5,9 de bi, né? Não, é 5 bi de faturamento. 5 bi de faturamento. Obviamente, isso resultou em coisas positivas na sua vida. Sem dúvida. Sou muito grato, inclusive. E outra, só para ficar claro, em nenhum momento você falou, nossa, eu detestava trabalhar. Não, é que você fez um planejamento fora. Foi. Você estava pensando já a sequência após. Essa dinâmica desse planejamento e essa descoberta é uma análise estratégica? Você perguntou para mentores? Ou alguma dica de alguém? Ou você foi descobrindo? Como que é? Tá, vamos lá. Eu acho que tem 2 pontos aqui de inflexão para essa história. Então, vou falar um pouquinho de ambas aqui. Mas antes, sim, eu sou meio vidrado em planejamento. Gosto muito de fazer planejamento de tudo. Até eu descobri que todo planejamento é falho, né? Porque tem coisas que você não consegue, de fato, prever. Sim, tem. E aí, quando você sempre tem a reação a alguma mudança. Né? Exato. Então, e aí, foi durante a vivência do período sabático que eu fui entender isso. Mas eu planejei durante 4 anos sair num período sabático. Então, foi o planejamento financeiro, de vida, né? Eu e a minha esposa saímos juntos num período sabático. Então, é diferente. Assim, né? Esse planejamento foi importante para dar uma certa estabilidade
né, de entender como as coisas poderiam acontecer, mas no D+1 ali já muita Mudou coisa já tudo. caiu, já, É igual, já mudou bastante brinco, coisa. eu brinco. Até é uma brincadeira, né? As empresas têm muito aquela questão dos offsites, aquelas sessões de planejamento e tal. Show de bola. No dia seguinte, ou passou a noite, já mudou Aconteceu alguma alguma coisa. coisa, E aí os profissionais hoje em dia têm que estar abertos à adaptação. Sim, sem dúvida. Claro que a linha Que é um mestre... pilar que eu falo no Carreiras Exponenciais. conta aí, eu porque falo, você aborda esse tema aí de adaptação. falo bastante. Mas deixa eu voltar aqui, senão eu não Ah, te dou a mano. resposta da primeira. Mas aí eu vou falar de se adaptar Conta e aí, tudo ó, mais. o máximo que você... Aí, sabe o que é legal? Desculpa abrir um parênteses. Porque provavelmente você deixou várias dicas aqui pra turma, né? Tem. Então você Nos vai três contando aqui pra gente, porque aí depois vamos ver como a gente organiza aí. Vamos Eu fazer. vou fazer referência ao que eu escrevo também nos Perfeito. livros. Mas a ideia do período sabático, eu acho que primeiro foi uma questão pessoal de entender, através de uma outra pessoa que eu convivia muito dentro da empresa, que ela faleceu com 42 anos, no auge da vida dela, que ela se dedicava muito à empresa e tal, e eu acho que com 41 anos ela falou assim, não, tenho que me reequilibrar, vida pessoal, vida profissional. Porque Ela comentou. ela começou a viver de fato mais a sua vida pessoal. E eu via que eu estava indo muito no caminho dela, de deixar um pouco a minha vida pessoal de lado. E aquilo começou a me incomodar. E aí ela veio falecer com 42 anos, cara. Foi uma surpresa, ela teve um ataque cardíaco em 2013. E foi por isso que eu comecei a falar assim, cara, eu preciso entrar num processo de reequilíbrio. Como equilibrar, E eu não consegui. Então eu comecei a me planejar é que as forças são muito grandes, né? Uhum. Quando a gente vê Isso eu acho que até explorar um pouquinho isso. Eu acho que uma da grande dificuldade, principalmente dos profissionais mais novos, é essa questão da... Ok, tem um equilíbrio vida e profissional, mas quando você começa a acumular um pouco mais de responsabilidade, que normalmente é onde você também começa a ganhar um pouco mais de dinheiro, que a gente vive numa sociedade que é necessário. Sim. Começa a ser onde você começa a perder aquela meia horinha a mais e tudo mais, até a hora que você está fazendo reunião no almoço, né? E às vezes você não percebe, né? Você não percebe. Você não percebe que você está caindo nessa... o corpo humano ele é muito forte, ele é muito resiliente. Ele ajuda a gente para lá, né? E aí, para tirar para dar esse estalo, essa trigger, você vivenciou uma situação, mas mesmo assim... E mesmo assim, eu sozinho, então foi muito difícil. Primeiro porque naquela época que ela faleceu, eu conto a história dela no primeiro livro, no Carreiras Exponenciais e tudo mais. Eu acho que naquele primeiro momento em que a gente estava tentando se recuperar da morte dela e eu pensando também em mim, porque eu me via muito nela, né? Eu era uma espécie de mentora, porque quando eu entrei na empresa, ela que me acompanhou os primeiros passos. Ela que te Exato. abriu as portas. E naquela época ela respondia para mim. Então eu virei diretor e ela gerente sênior. E aí ela respondia diretamente para mim. Então foi uma perda para a empresa, obviamente para a família, para mim como pessoa também, porque eu me via muito, me espelhava também muito nela na carreira dela. E aí eu comecei a pensar, cara, eu acho que eu não quero morrer com 42. Então, assim, eu quero me reequilibrar. É isso que você falou. Acho que quando a gente é novo, a gente não percebe quando passa o limite, né? Entre você ir até um ponto que você acha que tá legal, que você consegue conduzir a sua carreira até aquele momento daquela forma, e depois não desacelerar, mas você começa a entender que tem outros momentos de vida que são interessantes vezes, fora da empresa e tudo mais. Eu recebo aqui profissionais, né, que acabam gerando bastante impacto, né, dentro das empresas. Eu percebo que às vezes nem diminui tanto o ritmo, mas eles criam novas estratégias, novas formas, e às vezes mantém o ritmo. Eu falei não diminui, mas na verdade eu quero dizer assim, cara, precisa fazer isso, legal, pum, joga lá em cima.
uma, 2, 3 semanas, aí já reorganiza e aí consegue ter aquele volta, suspiro. E aí, ou seja, vai para aquela pegada da conquista. Tem momentos de pressão. Motiva o time, organiza, faz a. É normal. Joga é normal. E aí, bom, agora o problema é quando você vai lá na pressão. Você acha que a pressão fica sempre você lá fica em batendo cima. lá em cima. Então, Exato. E se eu não parar, eu vou ser mandado embora, eu vou perder, não sei o quê. Exato. No Carreiras Exponenciais, eu dei um nome, fiz uma comparação do MVP. Só que para mim é mínimo de vida plausível. Você precisa ter um mínimo de vida plausível. Você precisa ter vida fora do emprego. Cara, né? que legal. Pô. E aí eu falei assim, não tem o MVP de você ter lá Você foi criando um produto mínimo viável? Então, para mim, é o mínimo de vida plausível. Justamente porque você precisa saber. Eu não condeno quem no começo da carreira, que tem talvez menos responsabilidades, às vezes é solteiro, né? Solteira, tem mais tempo, talvez, para se dedicar ao começo da carreira. É super natural e que faz sentido. Está numa condição que quer buscar uma outra. Mas daqui 10 anos, talvez aquele modelo de vida e de carreira não cabe mais para quem você virou. Tem até analogia, tornou, né? O corredor de 100 metros raso, não tirando o Usain Bolt lá, mas para ganhar de 200 às vezes já não ganha, de 400. Exato, são preparações. Aí o de 800 não entrava, porque são outras habilidades, né? São outras habilidades. Acho que o saber usar o momento aí dentro dessa carreira mais exponencial, acho que era importante. Pois é, e aí eu entendi que o sabático era um bom caminho. Eu acho que eu tinha que quebrar o ciclo, eu cheguei no nível de quebrar o ciclo para conseguir ter esse respiro, assim, sair da empresa, sair. Eu queria começar do zero, ter um momento de reflexão. Aí tirou uma selfie, parou e deixa eu me recompor. E eu tava tendo problemas físicos. Você entrou em transe ou não? Assim, tipo, porque eu vou dar um exemplo aqui, físicos. Vou aproveitar aqui, porque você, obviamente, você escreveu coisas com estudo e tudo mais, né? Claro, embasamento teórico em óbvio, tudo. Né? Exatamente, por isso que eu já coloquei isso como uma premissa, né? Minha esposa, vamos viajar com a Síria, só claro, vamos viajar, claro não, eu brigo um pouquinho, mas, né? Não, tem que trabalhar, tá, vamos. Aí vou, graças a Deus vamos. Cara, vamos supor que eu faça a viagem de uma semana. Os 2 primeiros dias eu não fui ainda, eu só cheguei. Uhum. Os 4 eu aproveito e depois já tô pensando, tem que voltar a trabalhar, não sei o que, aquele negócio. É ruim. Eu acho que eu tenho organizado tudo, mas eu cabeça não descansa. Não descansa. E às vezes nem férias você descansa, né? Férias é pior, porque eu acho que é o mesmo sentimento, né? A pior coisa que você pode oferecer para mim são 30 dias ou 20 dias de descanso. Porque eu não sei como que é, né? Até tô aproveitando aqui. Tô fazendo um free consult, vou ver os detalhes ali. Mas o que eu sempre imaginei? Eu sempre voltei muito para a carreira. Sempre, muito para a carreira. E aí, legal, tem resultado, tá, não sei o quê. Só que o modelo mental muito orientado para a carreira. E minha esposa, por exemplo, fala, Rodrigo, você tem que cuidar, Rodrigo, tu tá falando 42, Rodrigo, tu tá com 40, e não sei o quê. Aí, de repente, eu falei, não, ok, vou fazer. Aí, não é que começou a sobrar um tempinho, eu comecei a me organizar. Olha, sabe o que eu aprendi? Eu não sei se você abordou em algum desses, talvez, acho que no do anti-chefe. Independente da posição. Eu comecei a falar, não, esse não é meu, isso é de outra pessoa. Porque eu sempre gostei de fazer, não é mais fácil a pessoa falar, vou mandar pro Rodrigão lá, ele vai lá fazer. Aí eu falei, não. Tem um tipo de chefe ali que faz isso. Viu? Começar a gerenciar melhor meu tempo. Acho que isso daí que eu passo é o que talvez motivou aí a trilogia, né? Foi. É engraçado você falar trilogia, mas ficou engraçado. Trilogia nunca foi a intenção de fazer uma trilogia. Então, parabéns. Mas são os 3 temas que eu acho que eu domino. São sensacionais, cara. Primeiro porque carreiras exponenciais, porque eu faço um paralelo às organizações e tecnologias exponenciais. Quem não sabe, né? Tem organizações exponenciais. Exato. Que nasceu lá na visão da Singularity University e tudo mais. Aí eu falo bastante... Tento fazer um paralelo, né? Por que as empresas podem ser exponenciais e você não pode escalar a sua carreira ao ponto de você conquistar coisas completamente muito maiores do que se você seguir uma carreira linear, né? De escadinha, né? Que a gente costumava ter, né? Eu falo muito isso no... Costumava mesmo?
Eu acho que sim, eu acho que até na minha época, eu acho que era. É o que você acha- falou, não é um desejo de todo mundo ainda ser diretor de uma grande empresa? Então você está olhando de uma forma linear a carreira. Não, eu digo, quando eu falo na questão, eu acho que ainda é assim a grande maioria. Não, eu acho que sim, eu acho que sim, eu acho que sim. Eu tendo, Mas aí eu que tendo entra a comen- parte de eu tendo a adaptação comentar também. que o Carreira Exponencial, ele vai ser um livro atual por mais uns 15 anos aí. Tomara, Sim, tomara. porque é um tema muito importante, né? A pessoa poder entender essa... E aí tem muito a ver com a adaptação, de você ter talvez menos medo de arriscar, de você conseguir ter uma visão do que está acontecendo à sua volta, porque muita gente acaba colocando a cabeça, tô bem empregado, né? Então eu tô confortável na minha empresa, gosto do que eu faço, gosto da minha empresa, e aí faz igual a avestruz, coloca a cabeça embaixo da terra, para de fazer networking. Sim. E aí vem um layoff que ninguém Tom. espera, ou mudou o alguma caverna coisa. do Platão. Todo mundo acha que não. A empresa, uma empresa, principalmente se é uma empresa muito boa, ela te dá aquela sensação de você tá protegida. Só que eu falo para as pessoas, eu falei, olha, de segurança, né? então, Que não existe. eu falei, ó, vocês estão aqui achando que tá tudo bem, né? O modo de falar, assim, quando eu converso com os amigos. Cara, no tempo que a gente tá conversando aqui, tá tendo uma reunião lá sei lá, uma empresa global lá na Suécia, e os caras estão vendo aqui, ó, a gente tem que estar sempre, eu chamo que eu vou até, depois de conversa, me chama profissional blindado. Como é que blinda o profissional? Pois é, você precisa... Deixa eu fazer vamos fazer um joguinho aqui, a gente não ensaiou não. Cita 3 competências da pessoa / profissional, né? Porque seus livros são, de fundo, profissional, né? Vamos dizer assim, as pessoas acham que... obviamente vai pegar... Deixa eu organizar meu pensamento aqui. São em foco de uma pessoa que tem uma profissão, como ela se tornar, acho que, mais resiliente, mais preparada, protegida. Dos 3, por exemplo, vamos na brincadeira dos 3. Bom. Quais são as 3 competências principais que você explorou em cada um deles? O Carreiras Exponenciais, a gente fala de 6 dimensões, não fala só de 3. Então fala 6. 6, conta aí. Não, eu vou falar de 3 só, porque daí o pessoal tem que comprar o livro, né? Senão a gente dá toda a dica aqui. Tá vendo? Não, mas eu acho que o primeiro... Não, mas só cita. Eu falo muito sobre o processo de adaptação, é um deles. Então, adaptação é, sem dúvida nenhuma. Um outro é rotação de habilidades. Esse quase ninguém fala. Rotação de habilidades é você ter uma caixa de ferramentas, mas você saber usar tudo que você tem à disposição conforme o jogo vai acontecendo. Então faz parte um pouco do processo de adaptação, mas você conseguir sacar suas habilidades um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Negociação, né? Eu falo muito em rotação de habilidades. E outro é sobre você sempre estar aprendendo, né? Quando a gente fala sobre soft skill, eu brinco que é igual vinho, né? Soft skill, conforme você vai usando, você vai melhorando, né? Conforme o tempo passa, você vai ficando melhor, igual vinho. Agora, hard skill não. Hard skill tem obsolescência programada. Então, tudo que você aprende daqui um mês acabou. Você tem que... E aí você precisa, na verdade, né, ter uma competência de saber quando está ficando obsoleto aquele conhecimento técnico para você começar a aprender coisa nova. Porque o técnico geralmente é aquele que fez você chegar naquela sua carreira, né? Exato, só que não... acho que é em T, né? O pessoal fala, né? Não, T é quando você é generalista, mas você tem ali uma base. Normalmente você começa numa parte técnica, vai criando o T e depois você vai expandindo, né? Isso. Normalmente é isso. Ou seja, tá atento a essa questão. Isso tem a ver com a adaptação, que é o primeiro que você falou, né? Tem. Tudo gira em torno disso, né? Aí tem mais coisas, porque no processo de adaptação a gente fala de antifragilidade, mais do que resiliência, a gente fala de antifragilidade, por aí vai. Show. Então, no Carreiras Exponenciais tem muita coisa sobre isso. Sobre planejamento de carreira, a gente fala muito sobre como planejar a carreira. Então, tem bastante coisa. Aí a gente no sabático. Cai no sabático. No sabático eu acho que é planejamento. Tem uma frase no sabático que eu gosto muito, que é assim... as pessoas não sabem também a hora de, talvez, de sair, de falar assim, acabou o meu tempo aqui. Foi um pouco do que eu vivi. Assim, você precisa ser muito sábio para entender quando uma relação acaba,
Seja conjugal, mas seja na empresa, né? Falar Sim, assim, para não ficar acho que esticando. deu o que tinha que dar. E eu acho que eu saí num momento muito bom. É muito gostoso quando você toma a decisão de você sair de um emprego e seu chefe, né, que era o presidente da empresa, era o meu chefe. Queria que eu ficasse, me fez outras propostas para eu continuar na empresa. Eu falei, eu acho que nesse momento não faz sentido. Eu estou saindo de portas abertas aqui. Então, quem sabe um dia eu retorne e tudo mais para a empresa. Aí é uma questão da jornada e como a jornada Exato, vai... mas eu acho que tem muita gente que tem dificuldade de entender quando acaba. E aí uma frase, né, que eu coloco acho que nenhum emprego você pode ficar nele por muito tempo ao ponto de prejudicar a sua saúde mental, porque é isso que acaba acontecendo quando você estica demais essa corda, fica muito tempo no mesmo lugar sem se desafiar e etc. Mas também você não pode sair tão cedo que te destrua financeiramente. Por isso que o planejamento do período sabático tem a ver com você ter essa sabedoria de você sair Saber no momento jogar, certo. Sair ok. no momento certo. Com uma reserva financeira suficiente para você estar confortável num período de reflexão. Que não precisa ser um ano de sabático. Pode ser Sim, menos, então, pode ser, isso que enfim. eu ia fazer uma pergunta, uma observação. E é porque a gente está comentando, o período sabático dentro de algum extrato aí, assim, dentro de uma camada, isso é um termo bem comum. Porém, não é a realidade, acho que, Da maioria. da grande maioria. Sim. Então, o sabático vem de um descanso, né? Tem até referência do sábado, né? Que é o momento Sim. do descanso e tal. A pergunta é possível aplicar as mesmas ideias quando é um profissional que, por exemplo, não obrigatoriamente trabalha numa grande empresa ou tem um monte de funcionário, responde muita gente, ele consegue aplicar as mesmas ideias? Por exemplo, é um lojista, um vendedor de loja, que está numa jornada também, ele consegue aplicar as mesmas ideias? Consegue. Eu acho que todo momento de reflexão de carreira, você pode transformar isso num período sabático. Porque, assim, quando a gente fala da origem, etc., é um período de descanso. Sim. Não é um período de trabalho. Agora, a gente está falando lá de séculos e séculos atrás em que a gente precisava deixar, a maioria era agricultor e precisava a cada 7 anos deixar a terra descansar. Então ele trabalhava 7 anos, descansava 1 ano para a terra descansar e ele também descansava. Ele tirava um período para si. Sabia assim que nasceu. parte. Assim que nasceu o período sabático. Então, não precisa ser 1 ano. Aí todo mundo fala a questão de privilégio de sair 1 ano. Mas não precisa ser 1 ano. E muitas vezes, eu acho que tem muita gente também, e eu falo isso no livro, acaba por uma questão de não ter um autoconhecimento bacana e etc., entra no modo de desespero numa demissão, porque também não se preparou, talvez, financeiramente. Tem várias questões importantes. Muita gente que acaba pegando tudo que tem ali no seu acerto pós-demissão e vamos empreender com a cabeça quente. Com a cabeça quente. Ou seja, isso não tirou nem uma semana para descansar, para refletir, porque né? é aquilo que você falou, é do planejamento, né? Do planejamento. Aí qual outra... Porque a gente falou que ia dar dica de 2. Essa é do planejamento... São 3 etapas do período sabático. Okay. Então, é planejar, o executar, quando você está no período de reflexão, que não deveria ser um período de não fazer nada. Não é férias. O período sabático é para você fazer alguma coisa estruturada que não seja trabalho. Até uma descoberta. Que aí entra até questões, por exemplo, do ócio criativo. Você pode fazer um monte de coisa. Você pode estudar, você pode usar a sua cabeça. Mas não para fins remunerados, né? A ideia principal do período sabático moderno é isso, tá? Ou seja, é algo egocêntrico, é centrado no eu da pessoa. Exato, é isso mesmo. E a terceira etapa é o retorno para sua carreira. E aí você... Não quer dizer que você vai sair no período sabático, você vai perder o networking. Você vai deixar de falar com as pessoas que, no futuro, quando você estiver retornando para o mercado de trabalho, pode te ajudar a fazer você voltar. Da estratégia de planejamento que você fez, as descobertas que você fez. Às vezes você nem volta, eu não voltei para o mercado. Não, mas você pode. Exemplo. Não, perfeito, mas você pode voltar, até voltar,
mas até com valores diferentes, com Sim, entregas. Aquelas cara, ferramentas que você profundo o comentou negócio. do Carreira Exponencial, Sim, pode vir com mais ferramentas. Você pode se transformar. sem Ou dúvida. seja, Tem que ser uma coisa quase como profunda se fosse para um realmente. projeto de renovação de uma casa, né? Ok, vamos ver aqui. Aí reorganiza quando volta melhor, às vezes com um salário melhor, ou mais feliz também, né? Porque às Mais vezes, feliz, eu acho que tem cara, isso aqui também. eu já entendi aonde que O que eu é bom quero e pra o que eu mim. não quero faz parte dessa reflexão do período sabático. Legal. O que eu quero e o que eu não quero fazer. E no meu período sabático, por exemplo, foi isso. Foi assim, Sim. o que eu não quero mais fazer. O que eu não topo mais fazer. Vou fazer uma pergunta aqui. E aí é assim, ó. Você acha que as pessoas, por serem reféns, de não talvez terem um aprendizado, adaptação, e por questões da vida mesmo, por ter dificuldade de não só. Não, de não saber o que quer o que não quer e deixar a coisa rolar. Você acha que isso é uma das possíveis causas dos desafios que existem nas empresas e o mais importante, né, no olhar das pessoas, de saúde mental, de Eu acho que burnout? sim, eu acho que todo mundo tem que ter alguma meta de vida, né? Mais do que uma meta no trabalho, mas eu acho que todo mundo tem que ter alguma coisa que, pô, você acaba acordando para fazer alguma coisa, né? Seja para cuidar da família, né? Dar uma condição melhor para a família. Eu acho que muita gente tem essa meta de vida de sempre melhorar a qualidade de vida da sua família. Acho que muita gente acaba tendo essa condição, né? Até porque o Brasil é muito desigual. Muito desigual. Então, muita gente tem esse sonho, essa meta, que eu acho que é super natural. Mas o problema é quando você se estagna. Aí você fala assim, continuo vindo aqui, o salário cai todo mês ali, vai caindo. Não, aí deu azar, né? Deu azar, digo o seguinte, porque por mais que isso perdure, andar de lado é regredir, né? E aí, por isso que você falou, agora eu entendi você falou umas 2 ou 3 vezes já. Aí quando acontece alguma coisa, ficou para trás. Exato, que é o processo de adaptação. Quando a gente fala de antifragilidade, é como você se antecipa a coisas que podem vir a acontecer. E coisas naturais, como uma demissão. Será que todo mundo se prepara para uma demissão? Né? Mentalmente, não só financeiramente, mas psicologicamente para uma demissão. São coisas inerentes à vida, né? Isso, tudo pode acontecer. E assim, não são coisas né? fáceis. Né? Não. Quem quer. Acho que quem se lida. Um acidente, um problema de saúde, cara, tem tanta coisa vida, que pode acontecer do nada. Pois é. Aí deixa eu fazer a pergunta. O terceiro livro é o que foi lançado, acho que semana passada, 2 semanas atrás. É isso, dia 7 de novembro agora de 2024. Tá sendo lançado aí na mídia e tudo mais. Uhum. Aí como que chama mesmo, então? Esse novo livro? Manual Anti-Chefe. O Manual Anti-Chefe. Isso. O nome tá fácil, mas o nome diz o que tá no livro, é uma brincadeira, é mais um teaser, como que é? Não, assim, pode soar agressivo, ou muita gente fala assim, eu não posso ler esse livro. Você começa a perceber que o cara tem um problema com a chefia quando ele fala assim, eu não posso ler esse livro no trabalho. Então você já tem uma chefia tóxica. Você não pode ver o nome do livro, você já tem algum problema de gestão ali, de liderança, muito provavelmente. Certo. Mas eu acho que o nome Manual Anti-Chefe foi para chamar a atenção. Ele não é um livro agressivo, ele é um livro educativo para que líderes que... Não só os de primeira viagem, eu acho que líderes que estão há muito tempo também no mercado acabam se estabelecendo, se estagnando em como fazer a gestão da própria equipe e não percebem que as coisas vão evoluindo. A gente está numa época de muitas gerações convivendo e não sabe como lidar com isso. Então, é um livro que remete a práticas ruins, como exemplo que eu dou de práticas ruins de liderança e como você evita elas. Né? Tem um monte de livro que só dá... vou dar a minha experiência bacana de como eu fiz uma revolução na liderança. Isso tem um monte. Agora, ninguém fala das experiências ruins, daquilo que acaba sendo ruim para a equipe, né? Acho que, né, como você comentou, né? Quando eu falo anti-chefe, começa a remeter algumas coisas, né? Uhum. E se não é algo que é bem processado, traz
pode trazer boas temáticas aí. E aí, acho que eu vou usar casos aqui para trazer casos e você ir conversando com a gente. Normalmente, quando você se torna um líder, aí eu não vou entrar no tema do chefe ou do líder, servo líder e tudo mais, mas você passa a liderar pessoas. Você começa a jogar uma outra seara, que provavelmente, pelo menos até onde eu conheço, não existe faculdade de liderança de pessoas, né? Pode ser disciplinas, pode ser abordagens, mas ninguém se forma. Talvez acho que especializações, mestrados, doutorados, aí acho não, com certeza tem. Mas normalmente uma pessoa ela é muito, normalmente se destaca por alguma característica. Normalmente, eu estou falando normalmente, né? Na curva normal. Por questões técnicas, aí, pô, já que tu é bom técnico, agora tu vai liderar. Normalmente assim. Com o passar do tempo, ou mediante a desafios, ou mediante várias variáveis, as relações entre as pessoas, essa relação vou colocar, é que eu não concordo com isso, mas só o que normalmente se faz, alguém que manda em alguém, ela se torna tóxica de qual forma? É uma relação que é tóxica? É o chefe que é tóxico? É o funcionário que é tóxico? Todo mundo é tóxico? Como que funciona isso? Porque é difícil, tá? Esse tema é muito... Assim, tem empresa, como você falou, que não gosta nem de falar desse tema aí. Quais são as dicas que você tem para... O que estimulou a ter essa conversa e trazer? Porque que é um tema hype é fácil. Puta, tá bombando. Óbvio, mas sim. todo ano tem uma pesquisa de mercado, da Michael Page, da Gallup, todo mundo faz pesquisa e sempre cai na mesma coisa, que muita gente sai do próprio emprego por conta de liderança, né? O chefe que faz a pessoa desistir de um emprego não é o próprio emprego, né? Infelizmente isso acontece. Mas antes de te responder, você falou muito aí da questão da... Para mim é um erro homérico, empresas que não sabem como agradar alguém que merece, né? Como recompensar alguém que merece. Então, um bom técnico, às vezes, ele não vai cair bem como um bom líder, ele não tem as mesmas habilidades, ele nem quer. Ele quer continuar a ser um bom técnico, quer se aprofundar na função técnica dele, e a empresa fala assim, no meu modelo aqui de remuneração... no meu plano de carreira que eu posso oferecer, eu tenho que te passar para líder, porque eu não posso remunerar você como técnico mais do que o líder. Né? Tem um limite. A carreira técnica, a carreira de gestão. A gente caiu numa besteira não sei quantos anos atrás, 2, 3 décadas atrás, que virou uma bagunça. E aí alguém de alguma Big Four escreveu algo e perdurou. Lá, aí repete, exato. Né? E aí... você tem uma sucessão de erros por conta disso, porque você vai perder o técnico ótimo. Exato, eu não entendo. E eu falo muito no livro também. Dentro da minha carreira, eu vi ajustes em empresas muito grandes para poder entender isso. Porque, por exemplo, você não... mais do que ficar citando, é fácil de ver. Qual grande empresa no Brasil que o presidente veio de uma carreira técnica e não de gestão? Não, você entende? Sim. Tinha uma limitação, quase que uma lei, né? Você não conseguia estimular que o cara fosse técnico, o cara não profissional fosse técnico, não. Isso acho que é um ponto legal. Mas a questão de liderança a liderança tóxica não poder ser falada dentro da empresa abertamente, ou é um assunto, não um assunto proibido, mas as empresas acham que não tem esse tipo de problema, eu acho que tem duas causas importantes aqui. A primeira é que tem empresa que tem a tal dívida de gratidão, que pega um líder que no passado foi muito bom, ajudou a empresa a fazer um turnaround, ela estava indo para o buraco e esse líder surgiu como um super-herói e hoje ele faz mal para a empresa porque se estabeleceu, porque trata mal as pessoas, porque a empresa é conivente com o jeito dele. Mas lá naquela época, lá atrás, aquele jeito mais duro que é o líder era necessário. Um líder tem várias características, Sim. Né? E aí todo mundo quer ser o líder situacional, que eu consigo vir para lá, consigo vir para cá, mas a natureza humana geralmente fala mais forte.
Como é que funciona nesse momento? Como que você vê que... Não, então, eu acho que as pessoas vão se acostumando no modus operandi de gestão, como se a empresa sempre está indo para o buraco. E aí a empresa fica com essa dívida de gratidão e nunca vai expurgar um cara que lá no passado deu certo e que hoje ele não traz mais aquele mesmo resultado por conta dessa dívida de gratidão. Mas ele tem um método dele que talvez ele não queira mudar, porque está confortável para ele manter aquele método. Eu vou fazer perguntas, podem não ser das mais simples, até porque o tema do seu livro provoca isso. Sim. É assim, cada vez mais as empresas, elas buscam, todo mundo sabe, as pessoas são importantes, tem que dar o foco nas pessoas, só que ao mesmo tempo, a gente até estava tendo isso é um tema abordado aqui nessa mesa recorrentemente. Legal, o foco é muito nas pessoas, até falo, né? Graças a Deus saiu de diretoria de RH, passou por gente, gestão e agora é pessoas, né? Ou seja, saiu do bate-lata lá, né, do processo. Chamar a gente de recurso, começou a né? ser... exato. O que eu acho que tanto faz, whatever. Mas o mais importante é onde está indo o propósito. Aí você tem... É inevitável. Tem duas coisas que são inevitáveis. É o balanço. E lembrando que o líder, que eventualmente possa até ser um líder tóxico, que existe, inevitável, mas ele também é um colaborador, também é uma pessoa. Sim. Dentro de um ecossistema de resultado, como que fica esse tempero? Porque é legal, por exemplo, vou pegar um cenário. Olha, a empresa não estava boa, ela precisa dar resultado. Aí entra um líder com uma certa característica, a empresa busca esse líder. Legal. Aí, legal, entrou um resultado, começou a entrar em regime, vamos dizer assim, uma operação. E aí você começa a formar as lideranças, coordenadores e tudo mais, eventualmente. Como é que você faz para fazer essa adaptação? Como é que essa adaptação ocorre? Ou obrigatoriamente a liderança tem que sair porque o líder ele acaba refletindo em todo mundo? Ou o time também tem que fazer sua parte? Assim, eu tenho essa dúvida, até como profissional de liderança. Existem algumas teorias, eu trago no livro, uma delas é do Alberto Bandurra, de 1970. Eu estava com medo da minha pergunta ser totalmente off-topic. Não. Ou seja, tudo isso essa relação faz parte, tem a abordada. Então, é uma teoria para criança, como que a criança aprende. Chama a teoria da imitação. Então, assim, tem que ter muito cuidado, porque quando a alta gestão não percebe que essa liderança, né, naquela situação em que a empresa precisava de um choque e essa postura mais dura fazia sentido naquele momento, ele está tendo sucesso. Só que se ele perdura por muito tempo e a empresa não percebe que ele está fazendo mais mal para a empresa, ele está criando pessoas que querem imitá-la. Então, você vai propagando a toxicidade dentro da empresa por conta de um cara que está fazendo sucesso e o método de gestão dele é tóxico. Posso fazer uma pergunta até por definição? Sim. Você comentou uma pessoa mais dura e aí veio o tóxico. Ser duro é ser tóxico? Não, de maneira nenhuma. Eu posso ser dócil e ser tóxico, por exemplo, sendo um líder que vai criando situações... Você pode ser que vai altamente querido. Você pode ser o cara mais legal e ser tóxico. Sim, que eu dou o nome de politiqueiro. São 10 tipos. Inclusive, o Estadão, essa semana, publicou a lista dos 10 tipos de chefe tóxico do livro. Não, porque isso que eu ia falar, porque o cara duro não é... Não. Mas é que é natural a gente acabar remetendo a isso. Mas não, você tem razão. Okay. Não, você tem razão. Tem o politiqueiro, que ele gosta muito de ser o cara que abraça, né? Sim. Que tem essa a postura dele é muito amigável, e deve ter só que por trás ele está jogando contra, né? Ele articula, super natural. Então, são 10 tipos de Só liderança uma dúvida tóxica aí. ali. Tem até o que não é líder, que é o cara que não tem cargo de líder, mas ele faz essa toxicidade? Tem, mas eu não quis... Eu falo por que eu não quis abordar esse tema quando é um par, por exemplo. É um funcionário tóxico. Sabe por quê? E eu falo isso no começo do livro já. Muita gente me fala assim, você só bate em chefe, você só fala mal de chefe. Você não... Eu falei assim, ok, mas o chefe, ele tem duas condições. Aí a gente vai voltar para um outro exemplo que você deu.
Se ele é chefe, ele tem um cargo constituído dentro da empresa e ele tem o poder de montar a sua própria equipe, naturalmente, ele é o responsável. ele sempre vai ser o responsável. Então, assim, não dá pra gente falar assim, tem um funcionário também é tóxico. Então, por que o líder não tá olhando e tá melhorando esse processo? Então, sensacional esse Agora, ponto. O líder também é colaborador, que é o que você falou, certo? Ele tem um chefe também. Sim. Então, em alguns momentos, se ele não tem autonomia para mexer no próprio time e tirar o cara ruim, porque a gente sabe que tem funcionário ruim na estrutura. O palco tá armado para dar ele merda. também é uma vítima. Porque ele vai de um outro líder Vou ruim falar que tá acima ele vai dele. ficar puto da vida com alguma coisa, eventualmente ele vai soltar. Pode ser um dia que não tá muito bem, aí começa uma bola de neve, aí nem todo mundo vai pro período sabático, nem todo mundo fala, pô, isso aqui não é mais para mim, porque tem que pagar a conta. Será que esse loop não é o loop da toxicidade? Não, é isso. Mas o problema é que sempre alguém tem a culpa. Eu não gosto de... O líder Precisa médio... começar as empresas motivar precisam a ter as ações para verdade. que isso não ocorra. É isso que você está dizendo. Eu acho que tem que ter coragem de tomada de decisão. Isso, então o líder tem que tomar a decisão de... Aquele que não produz, que não está de acordo com as políticas da empresa, que faz mal para o restante da equipe... Essa pessoa ela precisa ser identificada, ela tem que tentar melhorar, e por isso que serve feedback, tem todas as engenharias, né? Tem tudo para fazer isso, série de para fazer esse funcionário melhorar. Se ele não consegue, a decisão mais difícil que existe é você tomar a decisão de demitir alguém. Ninguém quer demitir. Ninguém quer demitir, mas se é melhor para a empresa, para o restante do time... para aquele ambiente, o líder, ele é sempre o responsável. Qual é o papel da diretoria? O problema é que a diretoria não quer mandar nem o que está abaixo dele, que é o tóxico. Então, e ele vai espalhando a toxicidade. Isso que eu ia perguntar, o quanto que a diretoria de pessoas ela deveria ou deve atuar junto dentro desse ecossistema, que é o chefe, dentro do ambiente corporativo. Uhum. O quanto ela deveria atuar, inclusive em capacitação das lideranças, e até mesmo naquela relação de suporte consultivo, né? Para que um líder /chefe, o responsável, coordenador, alguém que tenha pessoas sob sua gestão, não importa o nome, que ele possa levantar a mão, né? Falou, alguém me ajuda aqui? Porque ninguém aprendeu Não, eu acho que o papel do RH é isso também, né? É você estar sempre à disposição, só que para ele estar à disposição, o ambiente tem que estar propício para você ter coragem de levantar a mão. Porque em muitos ambientes, o que a equipe geralmente vê é que às vezes o RH pode ser conivente com aquele chefe ruim. Aí é um ambiente de medo que muitas empresas têm. Né? Aí azedou. E aí, por mais que o RH não seja conivente, quer ajudar, às vezes não consegue, porque não tem uma boa comunicação, ou porque o ambiente já está tão tóxico que as pessoas estão se armando para si, né, se defendendo e não quer buscar ajuda, né? Tem um monte de questões que são complicadas. Conforme a gente está conversando aqui, né, né, a Movem tem uma empresa, tá? Eu vejo a quantidade de situações em cenários, né? Porque assim, você pega uma empresa muito grande, né? A Movem acho que é uma empresa muito pequena, na verdade, né? Você pega uma empresa gigantesca aí com milhares de colaboradores. Eu acho que dentro da mesma empresa você vai ter vários cenários. Você vai ter vai ter uma unidade que está legal, que de repente já não está mais. Sim. Isso é vivo. Esse cuidado. E aí eu colocar, né, dentro dos seus livros, você vai ensinando as jornadas ali. Faz parte de uma ação da pessoa, eu colocando pessoa / colaborador, no sentido, é a pessoa que trabalha em algum lugar. Como é que ela tem que atuar? Tem algum gatilho? Ou ela tem que saber também, falar, pô, aqui já era, aqui já foi, eu também vou buscar meu caminho. Porque se ela ficar lá também, ela tá aceitando. E aí, putz, cara, não, então eu fico triste, assim, porque eu acho que eu já passei por situações desse tipo. E eu acho que o líder, sendo bem sincero, um líder real mesmo, eu acho que o problema é o exagero e a constância, mas eu com certeza em algum momento, dado ao longo da minha carreira, com certeza eu já escorreguei na banana. Já foi tóxico, porque tem a situação de você ter um gatilho que você não
você não sabe como se comportar diante de uma Exato. situação ruim. Então, o líder também tem situações em que ele tem medo, ele também tá... Tem frustração. Tem frustração, ele Não tá sabe o que vai pressionado fazer. pra Às vezes ele caramba. não sabe o que vai fazer. É super natural. Então, é natural que você tenha momentos em que você, se você não tem um bom autoconhecimento, você vai explodir. Você vai ter um comportamento que não é adequado. Mas Sim. você não é ainda um chefe tóxico. Ah, O problema é quando você incorpora aquele processo que antes era só um gatilho para ser todo dia como se você Tipo tivesse... um bullying constante, assim. O como chefe se tóxico você é um tivesse bullying constante, sabe? sempre na defensiva, como se sempre você tivesse sendo Isso é muito- atacado. esse Esse tema é o chefe tóxico, sensacional, porque cara. aí ele vai repetir aquele comportamento de autodefesa, atacando ou fazendo essa E a chance de política entrar num má. loop e aí Aí virar ele uma vira um cultura chefe tóxico. Enquanto isso, ele não é. Todo mundo é humano. Todo mundo que está com uma situação muito difícil na empresa, às vezes tem um comportamento que é ruim. Né? Eu É normal. até comentei contigo, eu comprei seu livro, não cheguei a ler ele ainda. Tem um MBA aí, pô, tu escreveu um MBA. Imagina a quantidade de pesquisa que você não teve tem um que monte, fazer. tem muito caos. Eu falo tem muita experiência real ali. Isso é muito Que bom, eu vi, as pessoas me contam no LinkedIn, me trazem. Isso tem muita coisa. Olha que legal, quando você faz uma pesquisa de campo. Na hora que eu comecei a escrever o livro, eu mandei assim no LinkedIn. Pessoal, estou escrevendo um livro disso. Que legal. Me manda cara. no meu privado aqui lá. do LinkedIn histórias que vocês conseguem comprovar. Não vou comprometer vocês, não vou colocar o nome real, nem a empresa. Me mandem histórias escabrosas e aí mais de 200 assim, eu recebi. Em momentos aí da empresa, eu já... Acho que uma vez já me falaram pra mim, não sei o que, é líder tóxico. E outras vezes, alguém falou que alguém falou. E aí eu fico falando assim, putz, cara, mas na minha cabeça, eu tenho uma questão de me doar bastante, acho que de ajudar as pessoas. Às vezes eu acho que eu ajudo até mais que eu deveria, em alguns casos. Porque, pô, você contratou um colaborador, você passou por um processo seletivo, anunciou a vaga, disse qual que é a função, vai não sei o que, tudo mais. Pô, a pessoa passa por altos e baixos, tem um suporte de RH, tem que fazer o trabalho dela. Aí, assim, às vezes você, vou lá, ajuda. Quando eu vejo, na verdade, às vezes... Sério mesmo, acontece. E eu tô dizendo isso porque acho que acontece com liderança. É uma função do líder, na minha visão, né? Não do chefe. Eu tô falando, que é o chefe tóxico. Eu tô no líder. Aí o líder tá lá, tá te embora. Mas tem alguma situação, que eu tô falando, vai da zebra. Você tá na 15ª vez ajudando a pessoa. Tá na 8ª vez que o negócio fala tecnologia. Pô, o site vai no ar. E aí, por que não tá no ar? Não, é porque... Aí você fala, porra, cara, fiquei na mão. Aí você diz que um cenário desse, eventualmente, a melhor reação é pedir ajuda do departamento ou dos especialistas ou os BPs da área de gestão do que, eventualmente, tomar uma ação. Como que fica esse equilíbrio? Porque se eu não agir também, eu tô sendo omisso perante a empresa. Primeiro, eu acho que ninguém deveria demitir sem ter uma segunda opinião. Acho que é isso. Tem um suporte, né? É isso que não, é porque depende de como a empresa está estruturada. E do mas tamanho, sim, eu né? acho que ninguém deveria ter uma caneta sozinho para tomar decisão. Acho que tem que sempre ouvir outro. Às vezes aquela pessoa não está na posição adequada, certa, às vezes ela pode mudar para outra área da empresa, né? Essa talvez seja a última tentativa antes de mandar embora. Mas sim, eu acho que é um ato de coragem você ter que demitir, porque às vezes você tem que pensar mais no restante do time que fica do que a pessoa que teve todas as chances. É por isso que é importante ter um processo muito claro. E para mim a liderança, o principal motivo, a principal característica de um líder é a transparência. Então, ele tendo um processo que é transparente, vai embora. Assim, quando ele coloca as claras como que o jogo funciona, eu vou te dar 5 chances. A primeira vai ser assim, a segunda vai ser assim, a terceira vai ser assim. Porque aí não fica a gente vai conversar nessa legal. situação. Quando chegar nesse ponto aqui, você sabe que a gente não vai ter mais como continuar por todo o resto. Então, você não vai ser pego de surpresa. Chefe ruim, chefe tóxico, faz o seguinte...
manda a pessoa embora e quer ter a reunião de feedback que ele nunca fez no ato da demissão. Aí não funciona, a pessoa nunca não teve chance de melhorar. Tem um tem um monte de... No mundo da consultoria a gente chamaria assessment, que é uma avaliação. Tem uma avaliação lá para ver se... Caraca, deixa eu ver. Ia ser uma boa, pô. Porque assim, vamos jogar na real. Não sei... Estamos discutindo estereótipos, estereótipos, atitudes. Às vezes a pessoa nem sabe que está numa situação dessa. Pô, às vezes você preenchendo e fala, tu tem 90% de chance de estar sendo um chefe tóxico. Pode ser uma boa... Pode ser. Mas eu coloco todas as situações que cada um desses 10 tipos de chefe podem estar... Ou seja, tem 10 tipos de chefe que podem ser tóxicos. Eu criei uma lista... Olhando lá, por exemplo, os arquétipos de Carl Jung. Sim, do Jung lá. Eu fiz arquétipos, naquele modelo, arquétipos junguianos, eu fiz 10 arquétipos de chefes ruins. Que são características... É ruim ou tóxico? Não, pra mim é tudo igual. Ruim, tóxico. O ruim talvez não dê... O ruim seja aquele que não dê resultado. O tóxico é aquele que transfere para a equipe... O chefe que cobra um resultado, cria um ambiente, por exemplo, ele pode ser super engajador, mas ele também, se ele cobrar errado, ele pode... Sim, tem um tipo que eu, Ou seja, não é o que ele faz, é o como ele faz. O como ele faz, exatamente. Por exemplo, um desses 10 chama gladiador, que é esse exemplo que você está dando. Geralmente a gente vê muito que nome nas legal, equipes, nas equipes de vendas. Isso, o chefe gladiador é aquele cara que faz assim, coloca a galera para se degladiar. Ele monta uma arena e fala assim, todo mundo tem que bater a meta. Só que ele deixa a equipe brigar entre si. Um rouba cliente do outro. Joga o buraquinho para tropeçar. Exatamente. Então, para ele, não tem problema de um profissional ser antiético com o outro, desde que alguém ganhe. Isso aí é... Desde que todos estejam correndo para bater a meta. Se bateu a meta, beleza. Cara, que sensacional, desde que vocês se matem lá. E tem muita gente que é assim, muito líder que bate meta porque quer ver o sangue embaixo. Quando você dá esse exemplo... Porque eu estava buscando aqui o formato e expondo, né, situações até que eu passei. Agora, quando você falou antes do gladiador e deu esse exemplo, pô, que legal isso aí, cara. Não, acho que são 10 e cada um tem um exemplo, como lidar. Ou seja, quem comprar o livro vai conseguir acompanhar. Identificar cada um, eu tenho chefe assim, quando eu perguntei do assessment, na verdade, tem um chefe assim, aquela pessoa é assim, talvez eu seja assim. Ele faz isso porque ele tem medo também, e ele tem uma baixa autoestima, é por isso que ele grita, porque ele quer chamar atenção para ele. Tem um monte de coisa. Caramba, é muito complexo isso. Tem uma parte teórica importante ali da parte como que é da esse? psicologia. Então, assim, eu começo a estruturar por que tem um chefe tóxico através dos sentimentos que um profissional tem. Então, um profissional ele pode ter diversos sentimentos que esses sentimentos são vistos por nós através de comportamentos tóxicos. Essa classificação que você fez, então, parte de sentimentos. Que sentimentos, né? Por exemplo, que sensacional. Baixa autoestima, insensibilidade, né? Que você não tem empatia pelo outro. Você tá a gente tem um conjunto de sentimentos que agrupados eu consigo montar esses arquétipos e falar assim, tem um padrão comportamental aqui. É porque esse cara aqui ele é altamente narcisista. Por quê? Porque ele tem baixa autoestima. Então ele tem medo do que as pessoas vão pensar sobre ele. Por isso que ele age desse jeito. Aí cria uma barreirona e aí, sei lá, o outro sempre é o errado. Então, exato. Ou ele ataca. O jeito dele se defender é ele atacando a outra pessoa. Assim, para quem... E eu acho que... Vou colocar... Eu até usei exemplos aqui para trazer e fiquei processando aqui, porque não é fácil mesmo. Às vezes você até fala que, pô, talvez me vi nessa situação e tal. Considerando que em condição normal de evolução de uma carreira, as pessoas tendem a ter uma posição de liderança em algum momento, isso é um manual de vida profissional para a galera ter, né? Para a gente poder ver se está caindo numa dessa e até para... Se você tem a causa raiz,
até pode tirar e E entender é dica o plano de para ação. os dois lados, não só para o gestor, que, de novo, não precisa ser o de primeira viagem, esse que vai se tornar líder pela primeira vez. Pode ser o que mudou Pode ser aquele no que, cenário. que já está há muito tempo na liderança, mas ele que não mudou. sabe, né, mais como gerir a equipe, ele está tendo dificuldade, então o livro vai servir para ele. Mas também tem o liderado. Porque é o que você falou, pô, eu fico com um sentimento ruim quando a pessoa às vezes viu que não dá mais, mas ela simplesmente tem uma questão financeira. Sim, e ela porque não é pode da vida sair nossa. naquele momento. Então, eu não julgo, por exemplo, Também quem não. fica num trabalho, às vezes tendo um prejuízo na sua saúde mental, porque precisa sustentar a família. É o natural. principal, né? É o principal. Então, momentaneamente, numa carreira, por exemplo, de 30, 40 anos, que você ainda vai viver as suas experiências profissionais, em alguma dessas experiências profissionais, às vezes você vai lidar com chefe tóxico. Pode demorar um mês essa experiência, aí a pessoa muda, ou você muda de área, ou você sai da empresa. Mas em algum momento você vai ter que lidar com um chefe ruim. Tem até uma aí guia tem de dicas de inteligências como você lida trabalhar. com cada um deles. O que pode Como lidar resultar com cada um. num cenário melhor, eventualmente. Para te deixar menos penoso o seu dia a dia. Porque assim, você não vai conseguir mudar o chefe. Esquece. Ah, não muda? Não, inclusive tem algumas teorias ali de por que chefes ruins têm dificuldade, ou chefes tóxicos têm dificuldade de mudar de mindset depois que ele incorpora esse jeito, né? Tem umas comparações ali meio pesadas. Não vou falar, porque aí o pessoal tem que ler, porque é legal, é bacana. Ler, né? Tem uns casos interessantes. E aí, deixa eu fazer uma pergunta, eu não sei se você fez essa pesquisa. E aqui a gente está, né, falando desse tema de porta aberta. Uhum. Qual a chance de um líder a mais de... Olha eu me colocando aqui. Né? A mais de 20 anos, 20 não, 15 anos, 15, 2010, 24... uns 15 anos. Qual é a chance de eu nunca ter sido tóxico? Eu acho que zero. Acho que todo mundo tem algum... Então, de novo, todo mundo tem, pelo menos na vida ou numa experiência profissional, um comportamento tóxico. É normal, a gente é humano. O negócio é quando você estabelece isso como rotina, vira um padrão seu de comportamento. Aí é o perigo. Aí você se torna... Tô assistindo bem. Qualquer coisa você ainda tem chance. Não, é isso. Assim, eu me coloco tem vários exemplos. Eu tô fazendo ali, essas perguntas me colocando, mas para trazer... Até para estimular a pessoa. Não é para ter medo. Lê, pô. Não, é exato. Lê, tem um aprendizado. Tem um tipo dos 10 lá, eu falei o gladiador, vou dar um outro exemplo que é muito comum, que é o microgerente. Microgerente é o que faz microgestão, microgerência, microgerenciamento, enfim. Que é o seguinte, é aquele cara que é tão ansioso que por mais que ele combinou com o time uma data de entrega de alguma coisa, a cada 5 minutos ele está perguntando se está pronto. Isso é Por quê? Porque ele transfere a ansiedade para o time, não deixa o time produzir. Ele está atrapalhando a produtividade. Ele organiza, mas ele tem tanta ansiedade que ele tem medo de chegar na data, não ter cumprido, então falta confiança com a equipe. Eu já fui um chefe assim. E pergunta do 1 milhão. Dá pra ter mais de um arquétipo simultâneo? Cara, é engraçado. Todo mundo me pergunta isso. Porque alguns do Jung você tem o principal e os secundários. Né? Alguns sim, alguns não, porque eles são completamente antagônicos. Então, a causa raiz é outra. São muito diferentes entre si, né? Então não tem como você juntar nenhum só. Mas sim, tem como você ter... Um tirano que é altamente narcisista. Tirano é o arquétipo. É o arquétipo. O tirano e ao mesmo tempo ele ser microgerente. Tem como. Mas nem todos. Não dá para ser os 10 numa pessoa só. Então imagino, né, que tem é um espectro, né? Então, às vezes você pega... Eu desenhei... Tem alguns desenhos ali que mostram uns cruzamentos entre eles e tal. E aí, passando, né? Acho que a gente gabaritou e passou por todos. Eu queria entender, né, dentro do espectro, do processo de criação. Porque, olha só, só nessa conversa, eu que sou um profissional há muitos anos, consultoria, ensino, crio meus métodos e ensino, né, através da empresa, vejo que
posso aprender com todos esses livros, né? Tem um manual de referência aí e, cara, né, a vida é dura mesmo, né? A gente tem que aprender, né? A gente não tem que, como é que fala? Limitar, né, o nosso aprendizado. Dentro desse, como que você estabeleceu esse processo? Como que é um processo de pesquisa? Você citou brevemente, você comunica, você recebe os cases. Como que surgem esses insights? Da onde você falou assim, pô, eu vou pegar o arquétipo e vou começar a mapear isso? Porque isso são sacadas que eu acredito que desde quando você começou a escrever no LinkedIn perceberam, desde quando você fez a palestra lá, o pessoal da área de educação percebeu, e você, me parece, ter você traz um quê de uma engenharia, né? Você segue todos um processo, ou cada um tem uma história, ou você reflete sobre isso antes? Não, eu acho você engenha, né? A minha pergunta, você engenha o livro, acho que mais escrever. Sim. Assim, antes de escrever o Manual Anti-Chefe, eu estava conversando com o editor se ele queria o livro. E eu já tinha a lista de capítulos, mas eu não tinha escrito uma palavra. Mas eu criei a estrutura de como contar aquela história, o storytelling do livro inteiro. Então eu tinha todos os... E engraçado que não mudou nenhum capítulo. Você disse que na sua cabeça já tinha escrito e você usava... ok. Então eu faço uma lista... Não mudou nenhum dessa lista? Não, é engraçado. Juntei um ou outro em um mesmo capítulo, mas o conteúdo estava lá, estava inteiro. Mas o que me chama... O que talvez tenha chamado a atenção das pessoas e que me chama a atenção até hoje, porque todo mundo que fala, pô, eu gosto de ler o que você escreve, é porque eu não tenho esse negócio de ficar adorando pílula, não. Eu escrevo e se é para meter o cacete, eu meto o cacete. Eu gosto de escrever da forma que eu falo. Se eu sou muito claro, muito direto, muito objetivo, na minha fala eu escrevo da mesma forma. Então as pessoas gostam porque eu vou direto ao ponto, eu não fico enrolando, não fico contando historinha, eu não fico... Eu percebi que isso é muito prático. Então, é isso. Então, leva quando você isso escreve... eu tento... Antes eu não era assim, eu fui aprendendo. Minha esposa fala muito sobre isso, assim... Não, você melhorou, porque você era sisudo escrevendo, você era muito Caxias escrevendo, né? Que é aquele negócio do cara corporativo, que tem que escrever o e-mail corporativo. Eu tinha que respeitar alguém. Agora eu sou sozinho, não preciso respeitar ninguém, então eu falo do jeito que eu quero e ainda tem gostem ou não gostem. Mas tem a curadora de plantão. A minha esposa fala... Ela escreveu o Sabático comigo. Ah, que legal. Ela é coautora do Sabático. Qual ela é jornalista. Yara. Mandou bem. Mas ela sempre fala, para de ser sisudo escrevendo, escreve do jeito que você fala. Eu tô aprendendo essa nova habilidade ou atitude, sei lá, daqui no podcast. Aí a esposa começa vendo, né? Ela por incrível que pareça, você fala, pô, ela falou, mas você não ouviu. Mas acho que era pior. Ela falou, Rodrigo, deixa a pessoa falar, Rodrigo. Eu falei que eu fico com ansiedade de querer comentar também. Não, mas Rodrigo, hoje eu tive uma gravação anterior, né? Aí eu falei, eu já vou avisar que minha esposa vai brigar comigo. Aí eu fiz uma pergunta com 5 perguntas. Porque eu me empolgo, porque assim, começa a trazer muitas... as temáticas que você coloca são temáticas, acho que, como quem... Todas as pessoas são passíveis na questão da carreira, né, exponencial, da questão da parte do sabático, de poder entender, se organizar, reagrupar, né? E essa questão da liderança, ela tem um impacto nos resultados, né, do país como um todo, né? Você tem quantos projetos legais que não pode ter caído por uma questão de uma liderança. E é um fato, acho que a gente tem que saber encarar quanta isso. gente boa foi tolhida da empresa, cortada, porque não teve chance, porque tinha um chefe tóxico acima, que não deixou ela prosperar, ela ter a criatividade, mostrar a criatividade dela, enfim. Às vezes, também de ressaltar, né, de levar... Assim, que é o papel do líder, né? O papel do líder não é só fazer gestão. Se é para fazer gestão, você pode ter só o seu cargo lá. Eu comento que acho que o ideal, né, no mundo ideal, até vi algumas matérias, o pessoal falando, assim, acho que um líder, acho que tem uma sinalização de que ele tá indo bem, é quando as coisas estão acontecendo e que ele não faria falta.
Sim. daquele time que ele conseguiu promover aquilo ali. Sim. Acho Sim. que Eu é também uma... falo muito sobre isso, que é a gestão da confiança no time, né? E o quanto que você consegue dar de autonomia. Então, tem uma questão confiança versus autonomia também, que eu trago no livro, que eu acho que é o estupim do nascimento de um chefe tóxico, né? Ele Sim. não confia na equipe ou ele quer obediência. Então, para confiar, ele precisa que todo mundo obedeça. Para obedecer, ninguém pode ser criativo, porque para obedecer só ele manda, né? Então, Aí, pum, aí o cenário aí é um... quando fala assim, agora eu te dou autonomia, mas eu só te dou autonomia para fazer o que eu falo para fazer. Então, não existe Tem autonomia. uma brincadeira que é de outro contexto, né? Mas assim, não, você pode escolher a roupa que você quiser. Mas Desde que ela só seja que tem cor essas 5 preta, cores aqui, né? Mas, pô, 5 cores não basta. Mas é mais ou menos isso. Então, eu acho que é daí que nasce um você vai pouco. fechando a possibilidade, né? Existe uma crise de confiança, eu acho. Sim. Nas relações humanas, principalmente no Brasil. Eu acho que a gente está tendo uma crise muito grande de confiança. A gente não confia um no outro. Porque quando você confia e se dá mal, aí você ainda fica como culpado. Aí a pessoa fala, tá vendo? Aí você já arma o gatilho. Exatamente. E aí ninguém confia em ninguém. Então você não consegue ter um ambiente saudável dentro da empresa, porque você não pode confiar no líder, porque você está com esse gatilho já, e o líder não confia em você, e está todo mundo armado. É isso que a gente está vivendo hoje. Essa crise de acho que foi desconfiança. Em algum momento... Você acha que tem fim? Ou só vai intensificar? Cara, difícil. Eu acho que a gente está numa situação complicada. Eu acho que isso é visto na sociedade quando a gente fala de polarização política. Entendi, é o caminho que você tem. Sabe? E aí isso também reflete dentro das relações dentro da empresa. Eu acho que todo mundo se armando por vários motivos e é difícil você reverter. Eu tenho, assim, sendo bem aberto, né? Acho que você percebeu assim, em certo momento. Eu tenho muito medo de qualquer ação de um líder que não agrade ao colaborador, seja qual motivo for, ele ser acusado de líder tóxico. Porque é muito fácil isso acontecer e aí tende eu acho, tá? É uma visão minha, tá? Não precisa nem concordar, longe disso. Eu acho que essa questão do líder tóxico vai ter um boom, que é hype, vai ter uma ação, e aí depois vai ter alguma coisa que a gente vai ter que melhorar como sociedade, como empresa, como líderes, como colaboradores. Algo tem que mudar. Porque a bomba tá muito armada, cara. É difícil. Mas eu acho que o colaborador, de novo, né? Acho que não é defendendo todo mundo. Eu acho que tem, como eu falei no começo, tem colaborador ruim. Tem colaborador ficou claro, tóxico. Eu sei. Não, você deixou claro. Mas eu acho que esses colaboradores tóxicos e ruins e etc., mal intencionados, inclusive, eles jogam na onde tá obscuro. E onde tem campo. E é onde está obscuro. Onde está obscuro? Quando o líder não é transparente. Porque quando tá tudo preto no branco, não tem como ele reclamar, porque as outras pessoas vão falar assim, isso é uma regra, isso aqui é um combinado nosso. Não precisa ser uma regra, né? Empresa... existe uma transparência, que não é falar coisa sigilosa, mas é você ser tão transparente com a equipe sobre bônus e ônus, sobre ação e reação, que não tem como o cara te acusar de alguma coisa sendo falar assim, não tá clara a regra do jogo? É que numa empresa mais estabelecida isso é bem mais fácil. Quando você está numa startup, formação, quando às vezes você não tem condição de contratar uma diretoria de gente, gestão ou de processos, geralmente, eu estou falando de empresas começando, sei lá, uma empresa tem 2, 3 colaboradores, exatamente. Quem faz isso? Não, mas isso, a gente coloca vários chapeuzinhos na parte cabeça. do empreendedor considerar isso. Eu claro. Em momento, talvez a minha crítica é da importância disso e que talvez seja ignorado num dos chapéus que são essenciais. Assim como olhar o produto, fazer o marketing, fazer a venda, tem que começar a fazer essa estruturação. No começo, até a proximidade facilita. Mas desde a contratação, né? Isso, mas quando da escolha, da análise da maturidade do funcionário.
E do líder também, né? Sim, mas tem uma questão de maturidade é um componente corporativo muito importante que se tornou isso daí hoje. Não, sem dúvida, Olha, sem dúvida. E aí tem muito a ver com maturidade. Como que você lida... tem uma questão importante, né? Eu acho que todo líder ele tem que tratar todo mundo igual, mas cada um tem as suas diferenças, né? Ok. Então ele tem que ter o tratamento igual enquanto corporação, enquanto políticas serem aplicadas igualmente para todo mundo, mas ele tem que ter tratamentos diferenciados porque cada um está num nível diferente de maturidade. Isso não é tratar melhor Não, pelo contrário, até para poder... Mas quando você tem lá, primeiro, todo mundo está regido por essa gama de regras aqui, que você mesmo como o cara que está abrindo a startup, que está sozinho, que não tem uma outra pessoa de RH, você tem que estabelecer certas regras do jogo. Nem que copie de alguém ali no começo para entender, né? Exato. Mas você tem que ter regras do jogo e aí né? Na contratação, fala, a gente joga esse jogo. No varejo, você vai... Você aceita, sim ou não? Saiba que no assim... varejo, você não conhece. Não tem como você conhecer 100% uma pessoa no ato da contratação. Mas ao longo do tempo, você vai percebendo quem precisa de mais apoio, menos apoio. E por exemplo, né? Eu sou engenheiro de formação, né? Como é importante ter desenvolvimento dessas questões de relacionamento e de comportamento humano. Porque, assim, nem se deu pinceladas, eu falei, pô, não é que eu podia ter evitado tal situação? Como é importante, às vezes, ter o conhecimento, né? Ler o livro, acompanhar, e quem sabe ir aplicando, buscando, pode ser uma chave aí importante. Né? É isso aí. E não existe liderança sem autoliderança. Primeiro você precisa se liderar para depois liderar o outro. No final aqui, que eu até ia falar, pô, acho que a gente já está caminhando, você deixou... Eu já deixei a frase final aqui, a mensagem final. Tô achando que você está fazendo outro livro. Como que é? Não existe liderança sem autoliderança. Primeiro precisa se conhecer, se autoliderar para você liderar o próximo. Aí você deixou o corte montado, né? Cara, isso é legal. Isso se aborda em algum dos livros? Ou... Não, no Manual Anti-Chefe. Eu tenho um pedaço no final ali que é sobre liderança, boas práticas de liderança também, né? Você 80% é falando de práticas ruins para serem evitadas, mas tem práticas boas também. Até porque se evitar o erro, talvez você já está acertando, né? Exato, perfeito. Às vezes é mais fácil. Você já fez Não, você até comentou, né? Todo mundo fala, faz isso, faz aquilo, mas o que não fazer? Exato. Às vezes é até mais fácil, gente. Se eu não sei para onde eu vou e onde eu vou é muito maior, pelo menos não erra nessas 10 aqui. É isso aí, exato. Beleza. Mas queria agradecer muito. Obrigado. Acho que você trouxe temáticas. E assim, acho que eu queria voltar. Eu ia falar você trouxe, mas eu quero voltar no agradecimento. Eu acho que dentro da sua jornada, de alguma forma, aí um dom que que você descobriu aí ao longo da sua jornada, após quase 12 anos, ou até mais, né, considerando outros cenários, dentro do mundo corporativo, acho que um dom instalou aí em ti. E acho que todo o reconhecimento aqui pelo breve papo aí que a gente teve, eu acho que é muito impactante as temáticas que você está abordando. São temáticas sérias e aí com certeza eu fico imaginando, se eu tiver quanto tiver de oportunidade, você até ajudar aqui na Move, dar umas dicas, ver o livro. Acho que empresas e pessoas que você conversa, acho que eles também querem orientação, porque às vezes a gente aprende a fazer, vamos fazer um software aqui, mas cara, e as pessoas aqui? Como é que a gente faz? Isso é um bom... Acho que até para a evolução aí do que a gente busca como sociedade para frente, acho que tem questões aí de ter mais clareza nesse campo de jogo. E eu vou dizer assim, né? Acho que até disso. Acho que hoje esse campo de jogo é minado. Ele é mina de tudo que é lado. Todo mundo com muitas certezas, mas no final, não sei se todo mundo tem tanta certeza assim, não. Acho que fazer um pouco dessa... Cada um tem o seu viés. Certeza, pouca gente tem daquilo que está fazendo, se está certo ou se está errado. Mas cada um... a verdade de cada um é a que importa, né? Mais do que a do outro. Hoje está difícil. E eu vou te falar, do bate-papo que a gente teve aqui, é igual quando você às vezes vai no cinema ou vê um filme em casa mesmo. Tem aquele filme que passa, você passou, né? Você passou, legal, vou fazer você. Tem uns que fica pensando, você vai me deixar pensando. Que bom. Eu espero que você leia, né? Não, mas você vai conseguir aprofundar. Espero não. Fazer a leitura aí e aprofundar para ter um aprendizado.
Show de bola. Eu que agradeço a oportunidade. Não, tamo junto, pô. E aí, conta uma coisa. Você me comentou, né, que você vai ter o evento aí de começar um evento de lançamento com a editora, com influencers e tudo mais para espalhar. Como que o pessoal já pode adquirir o livro? Os 3 livros estão na Amazon. Tem a versão Kindle, né, e-book, físico. Se você tem o Prime, todos eles estão no Prime para você não pagar frete. Então, e tem nas livrarias, as maiores do Brasil já tá, né? O livro, principalmente o Manual Anti-Chefe, que é o mais novo, mais recente, é o que mais você vai encontrar na livraria. Né? Exatamente. Maravilha. E aí, ó, já ficamos... Tá no terceiro, mas pelo que eu te conheci, você já tá armando o quarto? Não, eu já escrevi o quarto. Digo, o terceiro é que tá aqui, né? Não, eu tenho um quarto escrito, vai sair no meio do ano que vem, só que é uma ficção científica. Não tem nada a ver sobre isso. Depois você me convida pra gente falar sobre isso. Só uma dúvida. Quando eu vi no seu LinkedIn, tinha algo que não era nessa linha. Um outro livro. Não, eu tenho um outro livro que já foi lançado também. No começo desse ano foi lançado outro livro de ficção. Você usa uma estratégia que é igual a estratégia do Senhor dos Anéis, né? Eram 3 filmes de 3 horas. Aí quando você geralmente tem o ápice e aí o filme termina, né? Aí não, aqui a gente tá terminando no ápice. Já para contar os outros. Exatamente. Beleza, Messi. Valeu, viu? Valeu, obrigado. Parabéns aí por todas as suas conquistas. E o mais legal, cara, como é bom ver que o algoritmo, as pessoas do LinkedIn detectaram ali a qualidade da sua escrita e foi um caminho aí para você chegar e contaminar positivamente com temáticas que tocam de fato o dia a dia aí, as relações de trabalho, as relações entre pessoas e por que não até novos modelos das empresas enxergarem aí como fazer as suas estruturações, né? Isso certamente vai ser um legado. Valeu, obrigado mesmo, cara. Galera, depois de um mini MBA aí na temática de relacionamento, abordando o tema do anti-chefe e tocando as questões de carreira e também de como você ter essa visão do seu momento, tirar um sabático, descanso para reorganizar. Fica a deixa aí de comprar o livro, estimulo vocês até a fazer a compra e a leitura, que é um hábito tão importante. E eu vou falar por mim. Às vezes a gente compra um livro e aquela leitura daquele ano, às vezes as pessoas leem um ano, só um livro por ano, aquilo já muda, já impacta o seu trabalho e que você vai se tornar um profissional melhor e vai tendo um leque de tomadas de decisões. Valeu pela atenção aí, audiência. Acho que, como eu sempre falo, volta um pouquinho aí, vai anotando, depois mergulha e compra aí os livro de cabeceira aí para tornar mais, tanto na perspectiva de liderança quanto também pessoal de um colaborador, para você equalizar a sua vida profissional com a pessoal e ter um sucesso aí durante a jornada, né? Afinal, nossa vida não é 100 metros, né? É isso aí. Tem um pouquinho mais que isso. Você até falou, né? A gente trabalha 40, 50 anos aí atualmente, né? Maravilha. Show. Tchau, tchau. Valeu. Obrigado.